Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos, vivendo essa experiência da Bíblia no meu dia a dia. Esse programa que chega até você, dando a oportunidade de juntos pararmos um tempo diante da Sagrada Escritura para escutar a voz de Deus e colocá-la em prática, cada direção que Deus nos dá. E nós estamos estudando a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos, para nós darmos a sequência do nosso estudo da carta aos Tessalonicenses. Uma carta tão profunda e importante para a nossa caminhada de fé. Então anota aí 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 16. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 16. Eu gosto sempre de lembrar que a minha tradução é a tradução da CNBB. Talvez um termo ou outro vai ser diferente se você estiver com a Ave Maria ou com outra tradução, mas o sentido é o mesmo. Vamos ler o texto? Agradecemos a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus que ouvistes de nós, vós a recebestes não como palavra humana, mas como que ela de fato é, palavra de Deus, que age em vós que acreditais. De fato, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que vivem na Judéia, no Cristo Jesus, pois vós também sofrestes da parte de vossos compatriotas o que elas sofreram da parte dos judeus ali. Estes mataram o Senhor Jesus como mataram os profetas e como também perseguiram a nós. Não procuraram agradar a Deus e são inimigos de todos. Impedem-nos de pregar aos pagãos para que sejam salvos e assim vão sempre completando a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus está prestes a cair sobre eles. O apóstolo está falando aqui de coisas importantes e que nós precisamos estar bem atentos também em relação à nossa vivência de fé. Primeiro, o crédito dado pelos Tessalonicenses à pregação da palavra. Vamos entender uma coisa. Hoje nós temos isso aqui, ó. A Escritura, a gente sabe que ela é sagrada, o cânon das Escrituras foi discernido pela igreja, mas quando Paulo e os outros apóstolos pregavam, era uma transmissão simplesmente oral. Essa carta de Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, quando ele está dizendo da pregação do Evangelho, eles não tinham o Evangelho na mão. Eles tinham a palavra dos apóstolos. E Paulo está dizendo aqui, vós ouvistes de nós e recebestes não como palavra humana, mas como de fato é. Palavra de Deus que age em vós que acreditais. E aqui está um conceito importante para a nossa realidade do estudo bíblico de hoje. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, ela tem um poder transformante. Ela nos transforma. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela vai nos conduzindo num processo ascendente de transformação, de edificação, de purificação do nosso interior, de purificação da nossa vida, de um incentivo cada vez mais profundo para que nós vivamos aquilo que a palavra de Deus nos indica como caminho de fé. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. São Jerônimo vai dizer, né, que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, eles receberam de fato, irmãos, ele vai dizer aos Tessalonicenses,
vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que vivem na Judéia, no Cristo Jesus, pois vós também sofrestes da parte de vossos compatriotas o que eles sofreram da parte dos judeus ali, a perseguição. Os judeus perseguiram os apóstolos que estavam pregando o Evangelho. Naquele tempo, naquele momento histórico, eles perseguiram os apóstolos, e os tessalonicenses estavam sendo perseguidos, a igreja de Tessalônica, pelos pagãos, que não queriam que a palavra de Deus... Por quê? A palavra de Deus, acolhida como palavra de Deus, libertava aqueles homens e aquelas mulheres que recebiam a palavra da idolatria. Eles abandonavam as práticas mágicas dentro daquilo que é o paganismo, tudo aquilo que dizia de práticas erradas, até mesmo de prostituição sagrada, por exemplo, de coisas horríveis que o paganismo estabelecia nas religiões ali daquela região. Eles iam abandonando, iam aderindo a Cristo e assumindo Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele vai dizer, né, que os judeus mataram o Senhor Jesus, como mataram os profetas, como também perseguiram a nós, não procuraram agradar a Deus e são inimigos de todos. E aqui a gente não pode generalizar, né? Eram os líderes, aqueles líderes lá do Sinédrio, que levaram Jesus, os fariseus, a liderança religiosa. Então, não vamos fazer um pacote e dizer, todo judeu matou Jesus. Não, não é isso não. E principalmente a gente precisa entender a história. Isso aqui está contextualizado na história, naquele dado momento. Mas a gente precisa sempre entender algo hoje, no século 21. Existem inimigos da palavra, existem inimigos que se levantam contra a pregação autêntica da palavra, contra o ensinamento autêntico do magistério da igreja. O próprio demônio se opõe, ele atravessa o projeto de salvação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que agora me escuta. Ele quer desviar você do caminho da salvação. Não é diferente. Não é? Imagina em Tessalônica a pregação do Evangelho, o povo acolhendo, se libertando das garras de Satanás. Claro que ele vai incitar pessoas que servem a ele para perseguir, para tentar destruir a obra da salvação. E é da mesma forma hoje. Por quê? O inimigo quer atravessar aquilo que é o projeto e a vontade de Deus. Impedem-nos de pregar aos pagãos para que sejam salvos. E assim vão sempre completando a medida dos seus pecados. Num outro texto, numa outra tradução, na verdade, não no outro texto, numa outra tradução, vai dizer que a taça está chegando lá no seu limite de transbordamento. Mas a ira de Deus está prestes a cair sobre eles, sobre os pagãos e sobre esses judeus, que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas a gente nunca pode perder de vista. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, não ficarão para trás na salvação. Na carta aos Romanos, especialmente ali pelo capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que quando se completar o tempo dos pagãos, os judeus serão salvos, porque os dons de Deus são irrevogáveis. O chamamento de Deus é irrevogável e eles não ficarão sem a salvação, sem o reconhecimento do Messias. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender, aqueles que não se dobram, aqueles que não se rendem, aqueles que não abrem o coração para a palavra, aqueles que escolhem desagradar a Deus, escolhem fazer o mal, sofrerão a ira de Deus que vai cair sobre eles. Nós não podemos ser inocentes e ficar numa poesia de uma misericórdia que todo mundo vai ser salvo, porque isso não existe, a Bíblia não diz assim. Paulo está sendo claro, a ira de Deus está prestes a cair sobre eles. Mas Deus vai... Claro, o conceito do dia da ira é um conceito bíblico, desde o Antigo Testamento, e Paulo está trazendo ele aqui para o Novo Testamento. A ira de Deus vai cair sobre eles, sobre os maus, sobre aqueles que escolheram servir a Satanás, aqueles que não acolheram a salvação. Mas eu e você, aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia,
estamos acolhendo a palavra de Deus. E essa palavra é salvação. Paulo vai dizer, eles querem nos impedir de pregar aos pagãos para que sejam salvos. Por quê? A pregação da palavra. A palavra é que agora nós estamos nos alimentando. Imagina, aqui é uma mesa, né? Nós estamos comendo a palavra. Nós estamos nos alimentando. O Apocalipse vai dizer, né, que na boca ela é doce, mas no estômago ela é amarga. Por quê? Ela é remédio, ela cura a nossa vida, ela nos coloca no projeto de salvação. E eu creio que se você abrir o coração para essa palavra, você experimenta a salvação. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus hoje para nós? Eu vou colocar em primeira pessoa. Eu creio na palavra de Deus. Ela é fonte de salvação para a minha vida e a minha caminhada. Eu preciso aplicar essa palavra todos os dias na minha vivência com Deus e com os meus irmãos. Pela palavra eu experimento a força da salvação de Deus. A aplicação do texto de hoje. A aplicação do texto de hoje se dá na consciência que eu e você precisamos ter de nos alimentar da palavra diariamente e assumir que essa palavra é a palavra de Deus, que ela é transformante, que ela performa a nossa vida, que ela nos forma para o céu. Então, lute todos os dias para se alimentar da palavra e para deixar essa palavra transformar a sua vida. Vamos rezar? Senhor, nós só podemos agradecer ao Senhor porque essa palavra chegou até nós no século 21 e essa palavra toca em mim e toca nos meus irmãos hoje. Essa palavra tem força de salvação, de mudança de mentalidade, de conversão, de metanoia, de mudança de coração e de adequação da nossa vida a esse projeto maravilhoso do Senhor. O seu projeto, para mim, é projeto de salvação. O seu projeto, Senhor, para a vida de cada um daqueles que estão rezando comigo agora, como resposta a essa palavra, é um projeto de salvação. Nós não fomos destinados à ira, nós fomos destinados ao seu amor e à sua misericórdia. E é por isso que hoje eu quero abrir o meu coração junto com os meus irmãos para dizer que eu quero ser formado pela palavra, eu quero ser cada dia mais transformado pela palavra e quero experimentar essa salvação, para que no dia final eu experimente a bondade da salvação e não a ira da condenação. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, uma força, uma abertura, um desejo e um posicionamento cada vez mais decidido em ouvir, em meditar, em rezar com a palavra e em aplicá-la na minha vida em cada novo dia. Amém. Muito obrigado, Senhor. O projeto de Deus para você é um projeto de salvação, para mim também, para sua família, mas nós precisamos adequar a nossa vida à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, para que aí, diante desse projeto de salvação, nós experimentemos no dia final a misericórdia, a bondade de Deus, e não a ira, e não a condenação, porque nós não fomos destinados para a condenação, nós fomos destinados para o céu, para a salvação. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.